Boa tarde, alunos da Rede Municipal de São Caetano. Aqui é o professor Renato Lima e hoje à tarde vamos passar uma tarde aprendendo um pouco sobre ciência. Sou Renato Lima, professor, e nossa aula hoje vai passear por muitas coisas. Vamos iniciar com a aula de 6º ano, então peço a vocês atenção, façam as anotações, perguntas podem fazer via Facebook e o pessoal vai passando aqui e a gente vai respondendo. Então, para iniciar, a gente vai começar com a aula de 6º ano, né, dessa tarde de quinta-feira, e a gente vai começar falando um pouco sobre matéria. E aí, o que é a matéria, afinal, né? Quando a gente pensa em matéria, por muitos anos, a definição de que matéria era tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço foi usada, né? Mas hoje essa definição ela tem uma mudança, né? Afinal, a matéria hoje se refere a tudo aquilo que é existência física ou real. Por que física ou real? Física é aquilo que a gente consegue ver, consegue pegar. Por exemplo, eu posso pegar um objeto, aquilo dali é uma matéria. Ou eu posso ver também através de um microscópio. Quando eu posso ver através de um microscópio, aí a gente vai dizer que essa matéria ela existe no mundo real. E aí eu trouxe 2 exemplos para vocês, que é o vidro e a madeira. Uma outra definição importante também para esse conceito é a definição de corpo. A definição de corpo é o quê? É uma porção limitada da matéria. E aí, por exemplo, o que é essa porção limitada da matéria? É um pedaço daquela matéria que eu estou me referindo. Então, por exemplo, quando eu falo da madeira, é um pedaço de madeira. Então, vamos só recapitular. Matéria é tudo aquilo que existe no mundo físico real. Corpo é uma porção delimitada da matéria. E a gente tem objeto. A definição de objeto, vamos recapitular. Matéria é tudo aquilo que se refere no mundo físico ou real. Físico, quando eu posso pegar, e real, quando eu consigo observar com a ajuda de algum aparelho, seja ele microscópio ou não. E a definição de corpo é uma porção delimitada dessa matéria, né? Corpo é a porção delimitada da matéria. Objeto é quando um corpo é usado com utensílio ou ferramenta pelo homem. Então, eu tenho uma matéria, eu tenho uma porção delimitada da matéria que eu chamo de corpo, e quando eu pego esse corpo e utilizo para construir algo, eu vou ter um objeto. Por exemplo, pegamos a madeira é o quê? A minha matéria. Eu peguei um pedaço dessa madeira, eu tenho um corpo, né? Uma porção delimitada. Eu peguei esse corpo e transformei em um utensílio, geralmente é uma ferramenta utilizada. Então, por exemplo, eu posso fazer uma cadeira. Uma outra definição é de material. Material vai ser aquilo que eu utilizei também para construir a matéria. Aí você pode perguntar: corpo e material não é a mesma coisa? Não. Material é o tipo ou espécie de matéria que forma um corpo ou objeto. Então, o material é aquilo que constitui a matéria. Ele pode ser, no caso da madeira que a gente está utilizando como exemplo, a gente tem aí uma canoa. Então, o material que é utilizado para fazer uma canoa é o quê? A madeira. Então, o material está muito relacionado com o corpo. A diferença é só naquilo que a gente está constituindo. Aí a gente agora vai entender um pouquinho das propriedades da matéria. As propriedades da matéria elas são divididas em 2. Né? Eu vou ter as propriedades gerais da matéria e as propriedades específicas. Nessa aula de hoje, o nosso foco vai ser nas propriedades gerais. Tá? A gente vai estudar quem são essas propriedades gerais da matéria. E aí a gente vai ter algumas propriedades.
Impenetrabilidade, elasticidade, complexibilidade, extensão, divisibilidade e inércia. Então, para ser definido como matéria, eles precisam atender a essas 6 propriedades específicas. E aí, ao longo da aula, eu vou estar definindo para vocês um pouco de cada uma. A gente vai começar pela extensão. Extensão é uma propriedade da matéria que a matéria tem de ocupar um espaço. Por exemplo, aqui eu tenho um recipiente e dentro desse recipiente tem um líquido, tá? Então, a propriedade da matéria tem é o quê? De ocupar esse espaço. Eu não consigo remover esse líquido e colocar ele em outro espaço. Se eu consigo remover esse líquido e colocar em outro espaço, eu posso dizer que é a matéria, tá? É uma das propriedades da matéria. Então, ele tem essa capacidade de extensão. Então, se eu colocar em um corpo maior, ele vai se acomodar com esse corpo. Se eu colocar em um recipiente menor, ele também vai ficar lá. Então, uma das propriedades da matéria é a extensão. A outra é a inércia, tá? É a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação que se encontra. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Se eu tenho esse objeto aqui e coloco ele sobre a mesa, a tendência dele é que ele fique sobre a mesa até que eu mexa com ele. Quando a gente para se pesar, por exemplo, em uma balança, a gente não tem que esperar estabilizar para poder dar início? Isso quer dizer o quê? Que quando a gente permanece em repouso, a nossa massa ela tende a não se alterar. E aí por isso que a gente consegue, por exemplo, descobrir quantos quilogramas a gente tem de massa naquele momento. Então, inércia é a propriedade que a matéria tem de permanecer na situação que se encontra até que haja um movimento. Uma outra propriedade da matéria, que a gente também vai estudar, é a impenetrabilidade, tá? Então, o que é a impenetrabilidade? É a propriedade que a matéria tem de estabelecer que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, por muito tempo, a gente escuta aquela frase, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Isso é real, tá? Isso é real por quê? Porque 2 corpos que têm massas distintas e propriedades diferentes, eles não conseguem ocupar o mesmo espaço. Um exemplo eu trouxe para vocês aqui. Ó. Eu tenho um becker, tá? Que vocês podem até reproduzir essa experiência em casa utilizando um copo. Isso aqui dentro é água. Eu coloquei corante só para ficar vermelho, para que vocês pudessem visualizar. Então, aqui eu tenho um copo, né? Vamos usar esse becker similar a um copo. E aí, quando eu coloco um objeto dentro desse copo, tá? Quando eu coloco um objeto dentro desse copo, por exemplo, aqui eu tenho uma bola de vidro. Se eu colocar esse objeto dentro do copo, a tendência é que esse objeto também ocupe um espaço. Se eu colocar mais um pouco de água, o que é que vai acontecer dentro desse copo? Ele vai esborrar, tá? Quando ele esborra, isso eu me deparo com a propriedade da matéria, que é o seguinte: 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E a gente define essa propriedade como impenetrabilidade. Ok? Vamos para a próxima propriedade. A próxima propriedade, né, da matéria, também a gente vai poder identificar algumas características da matéria. Por exemplo, a divisibilidade. Então, é a propriedade que a matéria tem de poder ser dividida em pedaços, tá? Então, quando sua mãe está preparando lá seu almoço, agora é de tarde, né, provavelmente todo mundo já almoçou. Então, quando sua mãe está cortando os legumes ou qualquer coisa, ela está fazendo o quê? Ela está aplicando uma das propriedades da matéria, que é propriedades gerais, que é a divisibilidade. Então, por exemplo, aí tem um legume, mas aqui eu posso utilizar uma folha. Eu tenho uma folha aqui. Se eu corto essa folha, ela deixou de ser papel? Respondam aí. Ela deixou de ser papel? Não, né? Ela não deixou de ser papel. Mas o que é que eu fiz com esse papel? Eu dividi ele em porções menores. Então, essa propriedade de divisibilidade é uma propriedade geral da matéria. Ou seja, eu posso dividir
matéria, né, em vários pedaços. E ela não perde as suas características. Então, o papel eu consigo partir e ele não deixa de ser papel, porque as propriedades deles continuam sendo mantidas. Uma outra propriedade da matéria, que a gente também vai estudar agora, é a compressibilidade, tá? O que é isso? É a propriedade que a matéria tem de reduzir seu volume quando submetida a uma pressão. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, uma seringa. Muita gente não gosta, porque lembra logo que vai levar uma furada, tá? Mas a seringa é uma forma muito simples de a gente compreender essa propriedade, tá? Então, eu posso pegar um líquido e quando eu coloco pressão nesse líquido, o que é que acontece? A água vai ser, o líquido que está ali presente vai ser injetado, né? Vai ser colocado para fora. Por quê? Ele está submetido a uma pressão que é realizada pelo meu dedo. Então, compressibilidade é a propriedade que a matéria tem de reduzir o seu volume. Então, por exemplo, essa seringa aqui é de 20 ml, eu consigo, empurrando, eu consigo botar para fora todo o líquido que estiver presente dentro dessa seringa. E essa também é uma das propriedades gerais da matéria. Uma outra propriedade da matéria, que a gente também vai estudar dentro daquelas 6 que eu falei, vamos só recapitular o que a gente viu até agora. A gente viu elasticidade, impenetrabilidade, compressibilidade e divisibilidade. E a outra propriedade seria a elasticidade. É a propriedade que a matéria tem de retornar ao seu ponto, ou seu volume inicial, quando cessar uma força, tá? Que gera essa compressão. O que isso quer dizer? Aqui eu tenho uma liga. Ó. Quando eu tenho uma liga, eu posso puxar a liga, depois que eu soltar, ela volta para o lugar. Puxei a liga, ela voltou para o lugar. Puxei a liga, ela voltou para o lugar. Isso quer dizer que ela tem essa propriedade. Quando a força que eu estou exercendo se acaba, ela retorna ao seu ponto. A gente pode fazer isso no nosso rosto. Pode pegar a nossa pele e puxar. A nossa pele tem uma elasticidade que a gente pode utilizá-la, né? As pessoas mais novas, como vocês são novinhos, não vão conseguir ter uma elasticidade tão grande conforme as pessoas vão ficando mais velhas. Por quê? A pele vai perdendo alguma das suas propriedades. E aí, por exemplo, uma pessoa que é lá toda malhada, né? Que tem todos os seus músculos bem organizados no corpo, né? Bem definidos, essa elasticidade ela é menor. Por quê? Ela está sendo ocupada por músculo. Mas a tendência da nossa pele, ela possui essa elasticidade. Por isso que a gente emagrece e engorda. Isso é uma das propriedades da matéria. A gente volta ao volume inicial até que essa força ela cesse. Então, quando a gente come bem muito, a barriga fica bem grande. Ou seja, a gente saiu do volume inicial e foi para um outro volume. Isso quer dizer que a gente está aplicando essa propriedade da elasticidade. Mas quando o organismo faz toda a digestão, a nossa barriga já reduz um pouco. Isso quer dizer que ela voltou ao seu volume inicial. Então, isso é uma propriedade também da matéria. Tá? Dentro dessas propriedades da matéria, elas são muito importantes para essa parte inicial dos nossos estudos. Tá? Ela é muito importante para a parte inicial do nosso estudo. Agora eu quero que vocês interajam comigo, tá? Eu vou realizar um experimento aqui e vocês vão me dizer a resposta no Facebook, tá? Vocês podem ir publicando lá a resposta. Eu vou fazer, mas vocês podem reproduzir em casa. Então, o que vocês vão precisar é apenas de um ovo, tá? A gente vai chamar de a experiência do ovo maluco. Esse ovo maluco, eu posso utilizar um ovo cru e fazer esse experimento. Ele é bem simples, só para a gente testar uma das propriedades da matéria. Então, por exemplo, eu coloco o ovo sobre a mesa e giro. Ó, giro o ovo. Estou girando o ovo. Quando eu paro, o que é que acontece? O ovo tende o quê? A continuar girando, né? Ó, observa, parei, mas o ovo continua lá. Por que ele continua lá? Dentro do ovo, eu tenho o quê? É isso que vocês vão me responder. Porque o ovo, ele não para de girar quando a gente para. Então, a gente girou o ovo e a gente para rapidamente. Ó, girou, parou. Girou, parou. O que é que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Aí vocês vão utilizar lá a hashtag ovo maluco, Seducplay
e Secretaria de Educação. Podem marcar lá e podem dizer na resposta de vocês, tá? Mas vocês vão pegar o ovo, fazer novamente. Girei o ovo. Quando eu giro o ovo e paro, o que é que acontece? Ele continua ou ele para? Se a superfície for inclinada, a tendência é que esse ovo vai descer, né? Mas aqui, ó, o que é que está acontecendo com o ovo? Então, essa fica aí para vocês me responderem. No final da aula, eu retorno para discutir sobre ela. Vamos para o próximo assunto. Ainda dentro desse conteúdo de matéria. Agora a gente vai estudar os estados físicos da matéria. Isso é algo que vocês estão muito acostumados a escutar e que são situações que a gente vê no nosso cotidiano. Então, por exemplo, os estados físicos da matéria, eles são divididos em 3: sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso, a gente vai estudar as propriedades de cada um separadamente. Então, a gente vai iniciar pelo estado sólido. Tá? O estado sólido, a primeira informação dele é que essas bolinhas que vocês estão vendo aí, em um sólido, isso quer dizer que quando a matéria está no estado sólido, os seus átomos eles ficam bem juntinhos. Então, eles têm um estado de agitação baixo. Imagine, em uma sala bem cheia, com um monte de gente coladinho. Uma sala de 4 metros quadrados, com 40 pessoas. Ela não vai caber. Ela não vai caber essa quantidade de pessoas. Então, quando a matéria está no estado sólido, essas moléculas estão o quê? Bem juntas uma da outra. Isso faz com que toda a matéria que esteja no estado sólido, a gente consegue pegar. Um exemplo que eu coloquei aí no material é a bola de bilhar, que é a bola de sinuca. Então, não é um material duro. Por exemplo, aquela bola está em que estado físico da matéria? No estado sólido. Vamos para o próximo estado, que é o estado líquido. No estado líquido, essas moléculas elas têm o quê? Um afastamento um pouco maior. Isso quer dizer que elas conseguem deslizar umas sobre as outras. Tá? Elas conseguem deslizar umas sobre as outras, mas elas têm um afastamento. Uma das características das substâncias da matéria no estado líquido é que ela pode ocupar vários espaços diferentes. A gente viu isso inicialmente quando eu falei da propriedade geral e extensão. Então, aí tem um exemplo de 3 garrafas com uma água com uma planta, tá? Com uma folha, com uma erva. Então, veja, eu tenho 3 recipientes com formatos diferentes. Esses formatos diferentes permitem que uma matéria no estado líquido ela consiga ocupar esses recipientes, visto que é uma das propriedades dessas matérias no estado líquido. E para finalizar os estados da matéria, a gente vai agora para o estado gasoso. No estado gasoso, essas moléculas elas vão estar o quê? Bem afastadas umas das outras. Isso acontece quando? A gente consegue ver o estado gasoso? Não, a gente não consegue ver. Né? A gente não consegue ver quando definir a matéria em um estado gasoso. Mas, por exemplo, quando a gente enche uma bola, uma bexiga de festa, a gente está armazenando ali dentro o quê? Ar, gás, né? A gente está colocando um gás. Esse estado gasoso, a gente só consegue colocá-lo em um recipiente quando ele está sujeito a alguma pressão. Então, o que acontece com a matéria no estado gasoso, é que essas partículas que formam a matéria, elas estão afastadas umas das outras. Ou seja, elas podem formar volumes variados. Então, por exemplo, quando tem uma panela no fogão lá, com a água fervendo para fazer um macarrão, ela começa a ferver e ela começa a evaporar. Essa evaporação está fazendo o quê? A formação de um gás. Então, ali eu estou vendo o estado gasoso. Se eu conseguisse pegar aquele vapor todo e colocar ele em um recipiente, eu conseguiria armazenar. Um exemplo simples de a gente perceber isso, por exemplo, é nas panelas quando a mãe de vocês cozinha. Quando a gente vai lá pegar a comida e tirar a tampa. O que é que a gente percebe, na maioria das vezes? É que na tampa a gente tem um quê? Água líquida. Essa água líquida ela vai passar por um processo de mudança de estado físico, que é o nosso próximo tópico. Tá? O nosso próximo tópico, a gente vai trabalhar com as mudanças de estado físico da matéria. Então, a gente vai ter as mudanças de estado físico dessas matérias, passando de um para o outro. A gente vai começar com as primeiras mudanças de estado físico. A gente tem a fusão e a condensação. O que é a fusão, por exemplo? Vocês têm um exemplo muito comum em casa. Quando a gente pega a água,
pega o gelo, né, e deixa ele fora da geladeira. O que é que vai acontecer com o gelo? A tendência do gelo é derreter. Então, esse processo de passagem do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão. Quando a gente pega lá o gelo e coloca fora, ele derrete. Ou seja, ele está passando por uma mudança de estado físico, que a gente chama de fusão. Um outro exemplo que a gente pode utilizar é o derretimento de barras de ferro para fazer qualquer equipamento que tenha como matéria-prima o ferro. Ele pega uma barra de ferro, mas ele quer transformar, por exemplo, em uma cadeira. O que é que ele vai fazer? Ele vai submeter a alta temperatura, tá? Vai submeter a uma alta temperatura, aquele ferro vai derreter e ele vai conseguir moldar conforme ele deseja. Então, a fusão é algo muito utilizado nas indústrias de siderurgia, que utilizam desses materiais. E aí a gente tem a condensação, que é outra mudança de estado físico, tá? Outra mudança de estado físico. No início da nossa aula, eu coloquei aqui dentro dessa taça água gelada. Mas como o ambiente da sala aqui ele tem um ar-condicionado, então faz com que essa condensação a gente não consiga visualizar. Mas vocês podem fazer em casa, é bem simples. Vocês vão pegar um copo normal, vai pegar a água da geladeira e vai colocar nele. Com o passar do tempo, vocês vão perceber que vai formar gotículas de água sobre esse copo. Quando ocorre essa formação, isso está acontecendo o quê? Uma condensação ou liquefação. Ela pode ser chamada dessas duas maneiras. Condensação e liquefação. É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Então, no ar, a gente tem o quê? Vapor de água. Quando ele bate na parede do copo, ele se condensa, né? Ele sai do estado gasoso e retorna para o seu estado inicial, que é o estado líquido, devido a uma mudança de temperatura. As próximas mudanças de estado físico da matéria é a vaporização. Tá? A vaporização também é muito comum na casa de vocês. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Nessa vaporização, a gente vai separar ela em duas formas. A gente vai ter dois tipos de vaporização. A ebulição, que é quando a gente pega a água e bota lá no fogo para ferver, ou seja, estou submetendo a uma temperatura aquelas moléculas que estão deslizando umas sobre as outras. O que é que vai acontecer quando eu aqueço? Elas vão se agitar. Nessa agitação, elas tendem a separar. A gente viu que quando as partículas, as moléculas, elas se separam, a gente tem o quê? O estado gasoso. Então, há a passagem do estado líquido para o estado gasoso. As moléculas que estão ali que estavam batendo uma na outra, começam a se separar. Nessa separação, a gente tem um processo de ebulição. E aí a gente tem também a evaporação, que é um exemplo simples. Quando a mãe de vocês lava a roupa e bota a roupa para secar no varal. Aquela passagem, a roupa está o quê? Molhada, né? A roupa está molhada, mas com o passar do tempo, o que é que acontece com a água da roupa? Ela seca, ela sai. Essa saída a gente chama de uma vaporização, que a gente denomina de evaporação. Isso também ocorre no ciclo da água, na formação da chuva, por exemplo. A gente tem os rios e lagos, eles, com o aquecimento do sol, a água presente ali vai acontecer o quê? Ela vai evaporar. Ela evapora e vai para as nuvens. Na nuvem acontece uma outra mudança de estado físico, que a gente acabou de ver. Quando ela sai do gasoso e vai para o líquido, a gente chama de quê? De condensação. Então, na formação da chuva, a gente tem dois processos de mudança de estado físico. A evaporação e a condensação. Quando ela sai do gasoso e vai para o líquido, esse líquido se transforma em quê? Em chuva, que é o que a gente consegue observar e que a gente consegue sentir. Há outras duas mudanças de estados físicos da matéria, é a solidificação, que é quando a gente vai fazer, por exemplo, produzir o gelo. Tá? A gente bota a água na caçamba e coloca lá no congelador. Com o passar do tempo, o que é que vai acontecer? A água se tornou gelo, ou seja, saiu do estado líquido para o estado sólido. Isso acontece de forma muito comum. Mas aí daqui a pouco eu mostro a vocês, eu tenho um desafio também para vocês. E a outra mudança de estado físico é a sublimação. Aqui eu tenho um prato, né,
que a gente chama de naftalina. As mães de vocês devem conhecer essas bolinhas. Ela é utilizada para tirar a traça do guarda-roupa, para eliminar a barata, e ela tem um cheiro não muito legal. A sala aqui está cheirando só ela. Essa naftalina, qual o estado físico dela? Ela é o estado sólido. Mas essas bolinhas, com o passar do tempo, elas somem. E a gente não vê nenhum líquido, não vê nada derretido lá onde a gente colocou essa bolinha. Por quê? Ela passou do estado sólido diretamente para o estado de vapor, para o estado gasoso, ou seja, do sólido para o gasoso, de uma forma que a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue ver a olho nu esse processo de mudança. Mas aí é uma passagem que tem do sólido para o gasoso, tá? E aí a gente tem agora o diagrama, que a gente chama de diagrama de fases, tá? Nesse diagrama de fases, a gente vai ver a mudança de todas as fases da matéria, tá? Então, eu tenho lá o estado sólido, líquido e vapor. No estado sólido, aí está representado por uma bandeja de gelo, o líquido por um copo com água e vapor está representado por uma chaleira no fogo, tá? Quando eu tenho a passagem do sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Do líquido para o gasoso, a gente tem vaporização, que a gente viu que pode ser o quê? De dois tipos, ebulição e evaporação. O exemplo que está aí, eu tenho uma chaleira no fogo. Isso quer dizer que vai ser uma ebulição. Quando eu tenho a condensação, é a passagem de quem? Do vapor para o líquido. É quando a gente consegue ver aquelas bolinhas de água num copo que a gente acabou de colocar água gelada. E do líquido para o sólido, a fabricação do gelo, por exemplo, é uma solidificação. É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Então, agora eu vou fazer aqui uma demonstração, tá? Isso eu não vou responder agora, vai ficar solto e vocês vão colocando as respostas de vocês aí no Facebook. Eu vou propor a vocês que observem o que vai acontecer e me digam o que aconteceu aqui nesse processo. Que mudança de estado físico acontece quando a gente acende, por exemplo, uma vela? Por exemplo, aqui, ó, acendi a vela. Quando a gente acende a vela, qual o estado físico da vela, né? Qual o estado físico da vela? O estado inicial físico da vela é o estado sólido. Quando a gente queima a vela, o que é que acontece? Com o passar do tempo, a vela vai acontecer o quê? A gente vai perceber que a vela vai derretendo, né? Essa vela vai derretendo. Então, essa passagem do sólido para o líquido, a gente chama de quê? Vocês vão colocar lá no Facebook a resposta, tá? Daqui a pouco eu vou acompanhar todas lá. E depois que eu apagar, ó, quando eu apago a vela, com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, esse líquido ele vai passar para que estado de novo? Então a vela derreteu e eu apaguei, ou seja, não tenho mais fogo ali. O que é que vai acontecer com aquela vela? Aí vocês vão me dizer quais os processos de mudança de estado físico acontecem na vela quando eu acendo e quando eu apago a vela, tá bom? Esse é o desafio lançado para vocês. Usem as redes sociais da Secretaria, seja Instagram, Facebook, e marquem lá fazendo esse teste e me dando essa resposta. Eu vou aguardar vocês. Quanto ao experimento do ovo, tá? A gente está chegando ao fim dessa aula. Quanto ao experimento do ovo, que a gente realizou no início, ele trabalha com uma propriedade geral da matéria, que é a inércia. Ou seja, quando um corpo está parado, ele tende a ficar parado. Quando um corpo está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Então, esse ovo, se eu giro ele, para de girar rapidamente, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai continuar girando. Por quê? O movimento dele era de giro, não era de parada. Com o passar do tempo, ele vai parar. Mas dentro do ovo eu tenho o quê? Eu tenho uma clara e a gema. E aí a clara e a gema, elas também estão o quê? Em movimento ou estão paradas? Esse é mais um que vai ficar para vocês quebrarem a cabeça e responderem. Quero ver todas essas respostas, tá? E para finalizar, a gente tem o que agora?
uma atividade só para a gente finalizar essa aula de hoje. Ver se vocês aprenderam, de fato, o que é as mudanças de estado físico. Então, vamos analisar esses fatos e vamos responder. A primeira é uma pedra de naftalina deixada num armário. A gente acabei de demonstrar para vocês o que era isso, tá? Pensem aí, uma pedra de naftalina deixada no armário. Qual a mudança de estado que acontece ali? Uma vasilha com água deixada no freezer, né? Botei uma água lá no freezer. O que é que vai acontecer com essa água? Ela vai congelar. Esse processo de congelamento a gente chama de quê? O terceiro é uma vasilha com água deixada no fogo. Então, o exemplo da chaleira lá que a gente fez. Peguei a chaleira, botei no fogo e, com o passar do tempo, a gente vai observar uma mudança de estado. E, por último, é um derretimento de pedaço de chumbo quando aquecido. E aí ele tem, nesses fatos estão relacionados corretamente os fenômenos. Vamos lá. O primeiro, pedra de naftalina, passagem do estado sólido para o gasoso. Sublimação. Tá? Então, aí a gente já eliminou 3. Só pode ser ou A ou B. Uma vasilha deixada no freezer. Uma vasilha deixada no freezer. Passou do líquido para o sólido. Passagem do líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Continuamos com 2 alternativas, A e B. Aí vamos para a terceira. Uma vasilha deixada no fogo, com água deixada no fogo, né? Isso acontece o quê? Ali a gente tem 2 alternativas, vaporização ou fusão. Passagem do líquido para o gasoso é vaporização. E, por último, o derretimento de uma barra de chumbo é a fusão. Quando a gente aquece o chumbo, com altas temperaturas, ele vai derreter. Isso acontece e a gente chama de fusão. Então, deixo aqui para vocês um grande abraço, aguardo vocês nas próximas aulas. Os professores de vocês, nos grupos de WhatsApp, vão estar enviando uma atividade relacionada a essa aula. Espero que todos respondam. Qualquer dúvida, podem enviar, que a gente responde. Aí na tela vai estar aparecendo a hashtag do SEDUCPlay, que são dessas aulas que estão acontecendo. O Instagram da Secretaria de Educação, que é o SEDUC-SC. E aí eu agradeço a atenção de vocês. E aí também tem fiquem em casa nesse período. Não saiam, não é férias. A gente precisa ficar em casa para cuidar de quem a gente ama. Tá bom? Fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Daqui a pouco retorno com a aula para o 7º ano.